fornecer isso, tranquilo, Alex, mais um vídeo, mesmo, Susi, tranquilo. Então, continuar aí as respostas aos provérbios que eventualmente foram mencionados no SBT. E eu digo o seguinte, mais justamente, se o sujeito desiste eventualmente de alguma atividade ministerial por preferir só eventualmente alguma atividade secular, o argumento de Paulo é perfeito, mesmo que seja algum tipo de retorção da fé. Porque justamente Paulo está dizendo justamente isso. Pessoas que eventualmente abandonam suas atividades, mas é porque esses caras eventualmente preferiram as atividades seculares ao invés das ministeriais. Porque ele vai fazer o que lhe, porque inclusive ele vai fazer o que lhe diverte, que é o caso daí do argumento dos provérbios colocados ali na propaganda do SBT. E mesmo que enfrente tentações além da sua própria capacidade. Até porque ele prefere isso. Eu já vou explicar que no meu caso foi um pouco diferente. E aí Paulo, entre aspas, de certa forma, nem teria aprendido com dolo, né? Não seria exatamente uma prisão. Sobre provérbios é até estranho, porque o escritor, imagino que seja Salomão, né? Ele fala antes sobre a preguiça. Então, assim, até um pouco estranho ele falar, tem que buscar atividade que diverte. Mas eu não sei exatamente quando ele diz isso, ou se ele, eventualmente ele escreve isso em algum Eclesiastes. Eu acho que foi Provérbios que foi citado no SBT. É estranho, porque ele está falando sobre a preguiça. Então, o que é a preguiça? A preguiça é você não querer fazer, seja uma atividade que seja entediante, ou mesmo a que não seja entediante. Né? Então, veja bem. No meu caso, tinha um plus. Que existe mesmo em coisas que se gosta de fazer. Né? Ou, claro, também nas que não se gosta, que eventualmente você tenha que fazer por necessidade, coisas que você eventualmente não gosta. E aí a preguiça também seria uma vilã nesse caso. Veja bem, e aí se teria outro argumento que eu teria de ser frio, por exemplo, nesse caso, um argumento que eu já ia trazer também depois, por valorizar a violência no videogame. Então isso o comportamento quente não combina com a questão do videogame. Então veja só, eu não estaria buscando a questão da atividade profissional. Porque eu sou mal porque eu tenho técnica profissional. Não, mas então na verdade você é bom, porque você prefere a atividade quente, que eventualmente seriam as atividades ministeriais, as atividades que me gerariam algum tipo de prazer de fazer. Então eu prefiro as atividades ministeriais e as atividades seculares, e na verdade eu não seria maldoso, eu estaria sendo enganado, porque essas atividades não me geram prazer. Então, nas palavras de Provérbios, se não me engano, nós temos que buscar atividades que eventualmente nos geram algum tipo de divertimento. Então, se eu já encontrei as atividades que eu tenho divertimento no voluntariado, bastaria, eu já estou obedecendo Provérbios, mesmo que eu não esteja obedecendo Paulo. Acontece que tem um plus aqui. Né? Se teria outro argumento, que a questão, essa na verdade era a cisão da minha dúvida, talvez não pela atividade em si, se teria outro argumento que eu teria de ser frio por valorizar a violência, até porque na própria atividade ministerial eu não teria por que eventualmente desejar qualquer tipo de conquista, alguma coisa. Mas se eu eventualmente tenho o divertimento no videogame, eu vou precisar da atividade fria, inclusive pela questão financeira. E também pela questão da independência. E também pela questão do exemplo. Não que seja um mau exemplo lá, mas também seria um bom exemplo se você eventualmente fosse independente. E para mim seria melhor, porque eu não estaria morando com a minha mãe. E seria uma experiência mais agradável por morar sozinho, mas teria muitas coisas para se fazer. Por morar sozinho. Não só trabalhar, mas atividades de casa e tal, que eu não queria. Mas seria uma coisa agradável também, porque eu moraria sozinho, que para mim também era uma coisa boa. Mas eu decidi, por conta do teste profissional, não buscar esse caminho, que teria resultados bons, mas seria o resultado frio. Seja em relação a morar sozinho, seja em relação ao videogame. Que é o que também me daria prazer, também me daria divertimento, mesmo que o trabalho não me desse. Porque na minha ideia, o cristão quente não pode ter o desejo de jogar videogame por causa do conteúdo. O conteúdo do videogame é eventualmente problemático. Não porque, mas eventualmente aqui você tem teste profissional, então você está lutando contra isso. Claro, porque eu tinha um propósito lá. Eu falei isso no vídeo, não só no vídeo do Casagrande, acho que também falei isso no vídeo do Pedrinho. Não, porque você tem um propósito aqui. Esse propósito, eventualmente, do comportamento frio, ele não é aceitável no quente. Entendeu? Aí, mas Alex, eventualmente, então, caracteriza a mordidão espiritual. Eu estou aqui no canal crescendo junto com vocês. Crescendo junto com as pessoas que, eventualmente, assistam o canal. Não só as pessoas que me criticam, mas também com quaisquer pessoas que, de alguma forma, possam aí estar acompanhando as minhas ideias no canal do YouTube. Né? Um argumento que poderia ser dito que, não, porque no final as coisas não dão certo. Não, na verdade, eu tive muito sucesso no voluntariado durante muito tempo. Talvez a partir do momento que de alguma forma eu retroceda na fé, talvez as coisas começam a não dar tão certo. Mas, no final as coisas não deram certo. Pelo contrário, na minha vida as coisas, principalmente em relação ao voluntariado, durante muito tempo, em que de repente eu não desejei tantas coisas externamente, nem tantas coisas, desejei algumas coisas externamente,
no final sempre deu certo. E até não foi algo pouco duradouro, foram coisas que até foram relativamente duradouras na minha vida. A primeira, no meu início do ministério, durante 2 anos e meio eu tive tranquilidade espiritual, aí depois consegui manter tranquilidade espiritual também em outras atividades durante ali 1 ano, 2 anos, então depende da situação. Veja bem, não é do que dizer, porque vocês estão falando assim, não, mas então tá errado ali porque no final você não precisaria lutar contra o tédio profissional. Não, nesse caso não, mas eu não queria, eventualmente, se eu não tivesse objetivo nenhum no comportamento frio, não teria problema nenhum. Eu nem faria e simplesmente ficaria com as atividades quentes, porque também era uma dúvida. Ficaria apenas no ministerial, não tem problema nenhum. Então por que você se considera mal? Porque eu tinha um propósito no comportamento frio. Não em relação à atividade, porque em relação à atividade tinha tédio profissional. Só que eu falei isso no vídeo do Pedrinho. Lembra que tinha a questão dos objetivos? Eu falei isso. Acho que ele não entendeu, o Pedrinho não entendeu. Acho que nem o Casagrande. Quando eu falei dos caminhos, eu não estava aqui. Eu falei isso, eu separei métodos e fins. Eu falei isso, então eu não posso ser repreendido. Esse argumento nem poderia ser levantado de volta, porque eu tinha falado nesse vídeo o seguinte: aqui o caminho é muito interessante, tem alguns objetivos que são mais ou menos legais, que até são legaisinhos. Aqui eu tenho um método ruim, mas o objetivo é muito interessante. E esse objetivo não é repetível aqui, porque eventualmente poderia caracterizar a moralidade espiritual pela frieza de se gostar de violência ou coisas que não são de Deus. Nesse sentido, valorizar a violência do videogame, que seria meu objetivo em fazer atividades chatas, que é o erro aqui do argumento. Não sei quem eventualmente está tentando levantar o argumento, que eventualmente, não, porque ali o tédio profissional não era no final uma luta contra a maldade, porque você não precisava disso. Não, mas eu não tinha certeza sobre o comportamento quente. Mas eu não queria atividade lá, porque eu ainda tinha medo. Eu poderia vir a desejar atividade, só que eu precisaria do desenvolvimento do tédio profissional. Aí quem sabe eu até desejasse atividade fria. Quem sabe até eu desejasse. Mas não era o caso, eu tinha uma barreira espiritual. Era possível desejar e gostar da atividade fria, mas eu preciso de tempo e desenvolvimento. Aí eu, descaracterizando o argumento aí, levantado pelo SBT, ou com alguma mente muito mirabolante, ou com mentes muito mirabolantes por trás tentando me humilhar. Tá errado esse raciocínio, porque eu achei que o comportamento era frio. Era entediante, mas tinha objetivos que gerariam divertimento. Aí o argumento salomônico. É o argumento salomônico aqui. E aí eu fiquei na dúvida, peraí, o comportamento frio vai me gerar divertimento. Mas o comportamento quente também, entendeu a dúvida? Né? Eu já tinha falado isso, na verdade. Vocês só estão tentando retomar o argumento, mas aí fica feio pra caralho. Mas o objetivo, justamente, mesmo que chatas, mas aí o objetivo é que me daria prazer. A atividade é chata, mas o objetivo dela me dá prazer. Me gera o divertimento citado em provérbio. E eventualmente poderia ser mau exemplo, por usar dinheiro dos outros, eventualmente. Até o próprio argumento de Paulo. Né? Difere situação de emergência. Porque, eventualmente, numa situação de emergência, como era a situação do comportamento quente, ou na situação do drogado, para eu usar essas atividades ministeriais, para eventualmente mudar de comportamento e decidir o que eu quero. Ou mesmo para superar algum trauma, alguma coisa nesse sentido. Para justamente, difere a situação de emergência, em que posso usar eventualmente dinheiro dos outros, ou mesmo atividades ministeriais. Mas se eu pudesse ter o meu dinheiro para ajudar os outros, seria um exemplo melhor, que também, inclusive, acho que tem outro trecho do Novo Testamento, é também citado. Não é o meu caso de furto, mas quem furta não furte mais e tal, nesse sentido. Além de, numa situação de emergência, eu poder usar de dinheiro dos outros, porque inclusive precisaria do dinheiro para usar nessas atividades ministeriais que eu usaria para me recuperar. Que é o argumento que eu fiz um vídeo recentemente sobre um seriado da Globo, que foi o argumento do internamento. Não era tão grave assim. As atividades são para recuperação, mas não para internamento. Né? Uma separação. Talvez eu até fale sobre isso a seguir. Então, na minha visão, o que a igreja errou, porque ela deveria ter insistido ou instruído na manutenção do voluntariado, que não foi feito naquela circunstância. Não foi feito. Enquanto eu estive na igreja, isso nunca ocorreu. É justamente o contrário. E não aplicar a maldade que você quer, mas a bondade, a maldade que você não quer, mas aplicar a bondade que você quer, porque seria muito mais útil. E não em retorno ao direito que inicialmente eles nem sabiam se eu gostava e nem eu sabia se eu gostava. Então aí que tá, esse não era. Mas isso seria uma maldade. Não, claro, mas ele não, é o que ele gostaria de fazer, porque geraria o divertimento e seria o argumento de provérbio. Você se contradiz. Se eventualmente foi o uso da maldade dele. Ou se de repente alguém no SBT teve a boa intenção de colocar o verso lá em provérbio para de repente resolver a minha pendenga, porque é justamente, de certa forma, responder a minha questão. A minha dúvida, quando eu estive
ali em 2014 era justamente o que vai me gerar mais divertimento. Para eu ter esse divertimento, eu vou ter que trabalhar com uma coisa chata. Eu não posso ter os dois, vamos dizer. Porque esse divertimento, eventualmente, da violência do videogame não encaixaria com o cristão quente. Por mais que o exemplo seja bom, por mais que a história seja boa, mas aí eu teria que ser conivente e teria violência. Inclusive, houve momentos de violência em que nós temos que ser coniventes no jogo de videogame, que eu mesmo me senti mal por fazer. Que eu mesmo me senti, poxa, mas peraí, eu estou fazendo uma coisa que talvez, se eu fosse cristão crente, na prática, no jogo eu não faria. Então eu falei, opa. E aí pode gerar culpa, pode gerar um sentimento de eu não deveria estar fazendo isso, entendeu? Esse é o problema. Ah, mas olha que você é morno. Estamos tentando desenvolver evangelicamente, conjuntamente outras pessoas, para não ser atrapalhado. Nem quando eu precisei, infelizmente fui atrapalhado de maneira injusta, desnecessária, incabível e de maneira a me atrapalhar nos meus objetivos e resultados. Porque mesmo o morno, vamos dizer assim, seja um cristão morno ou uma pessoa descrente, ele precisa de momentos de reflexão. Então, não é pela mornidão em si.